Solidão. Estamos juntas nessa? Ou estamos cada uma na sua solidão? A gente se confunde bastante quando a gente quer falar de solidão, porque tem a solitude e tem a solidão, que são coisas completamente diferentes, são emoções completamente diferentes. E eu ainda digo que em cada fase da vida, elas são diferentes, muito diferentes. E aqui a gente vai abordar a solidão em torno dos 40 anos, que vem com a crise dos 40, que antes ela era muito mais famosa, e hoje em dia a gente tem crise dos 20, crise dos 30, crise dos 40, crise dos 50, e assim vai. Ser mulher, obviamente, não é uma tarefa fácil na nossa sociedade. Muito julgamento, muita crítica, muita análise desnecessária sobre quem nós somos ou quem nós estamos nos tornando, né? Que estamos em mudança o tempo inteiro. Essa é a regra fundamental da vida. Então a gente segue tentando ser alguma coisa. E a única coisa que a gente deveria estar tentando ser é autêntica e fiel aos nossos princípios e às nossas emoções, aos nossos quereres, aos nossos tudo que importa para nós, não para o restante das pessoas. E hoje quero trazer para vocês um pouco da minha experiência com essa fase. Eu comecei uma crise ali nos 35 anos e ela realmente me derrubou muito fortemente, várias vezes. Várias. Eu fui derrubada e levantei várias vezes nesses últimos 7 anos. Agora com 42, já posso falar que tem jeito. Tem jeito de passar por isso. E eu acho que o principal, generalizando assim mesmo, não só pra mim, pra todas nós, pra todas as pessoas, que o principal é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe realmente quem a gente é, não quem a gente queria ser, aí a gente consegue evoluir e dar passos importantes na nossa evolução pessoal. E aqui eu não vou falar pra vocês sobre ficar milionária, sobre fazer 100 mil reais em 7 dias, porque não adianta, gente, não adianta a gente querer fazer, pensar tanto em ficar rico, a gente querer fazer tanto dinheiro, a gente querer crescer rápido, principalmente nessa fase do digital e da nossa idade, enquanto a gente não sabe quem a gente quer, quem a gente é de verdade e o que a gente quer de verdade. Cheguei até a misturar. Vocês entendem que são coisas que a gente não consegue separar. Então, a gente é feito de uma tríade, né? Então, se o nosso espiritual, que seja lá o que você entender sobre o lado espiritual, que aqui a gente quer dizer numa esperança de vida, numa confiança de vida, numa fé na vida ou em algo que seja maior do que você. E a gente tem o corpo, que o corpo tá mudando muito nessa fase, o corpo tá dando sinais que a gente acaba não entendendo porque pouquíssimo se fala sobre isso. Se fala muito sobre a menopausa, que é um outro período, e se fala pouco sobre a perimenopausa, que é um período que antecede e que ele pode levar anos. E a gente muda muito nessa fase. De novo, cada uma muda de um jeito, mas posso resumir dizendo que todas nós mudamos. Não importa qual ano isso vai acontecer ou como isso vai acontecer. Tem gente que vai passar por isso e não vai nem perceber. Mas sabe por quê? Por não olhar pra si. E se você não olhar pra si, é claro que não vai perceber nada. Mas esse é o pior caminho. É o pior caminho porque quando você não olha pra si, você não está se reconhecendo. Então você vai acabar projetando muito mais nos outros, esperando que as outras pessoas reconheçam em você o que nem você reconhece. Ou até, que talvez seja mais doloroso ainda, acabar confiando demais nos julgamentos, nas análises, nas críticas das pessoas que estão em volta de você, ao invés de ter uma reteza, uma confiança de que você não é o que os outros pensam, julgam e criticam. Você é você na sua essência. Esse seria o nosso caminho
mais ideal, né? Mas é claro que é um percurso longo a se percorrer. É um percurso que a gente tem que tomar uma decisão e olhar e falar: vou me conhecer. É o primeiro passo. Sempre a decisão é o primeiro passo, né? Às vezes a gente fica ali um tempo remoendo aquilo, pensando como que eu faço, para que lado eu vou, como que é isso, como que eu coloco isso no meu dia a dia, na minha rotina. E a gente acha caminhos, a gente acha. Se a gente quer, a gente acha como se conhecer, como se curar de tanta coisa que a gente traz desde que nascemos. E a gente precisa curar muita coisa. Às vezes a gente acha que não, mas começa a olhar pra tudo e percebe que tem muita coisa pra curar, muita coisa pra melhorar em nós mesmas, pra uma evolução, que é o que a gente busca, né? Pra uma evolução pessoal. E eu, com esses anos de cair e levantar, foi um período que eu comecei muito a olhar mais ainda pra mim. Eu já cuidava bastante disso ao longo da vida inteira. Eu comecei desde a adolescência, assim, quando eu pegava um livro pra ler, já era um livro que tinha um lado espiritual, um lado de autoconhecimento. Na época a gente usava muito o termo autoajuda, né? Hoje em dia ele ficou tão cansativo, né? Que a gente parou de usar esse termo. Mas era uma autoajuda, por quê? Porque a autoajuda é quando a gente tá se ajudando mesmo, é quando você quer olhar pra você e se ajudar a sair de um lugar que você não quer estar, a sair de um pensamento que você não quer mais pensar, a sair de uma emoção que você não quer mais sentir, a sair de uma relação que você não quer, de uma cidade, de uma família, enfim, de um trabalho, de tanta coisa, gente. E aí surgem muitas questões, né? E como é que a gente vai se encaixando nisso? Então, quando a gente começa mais cedo, acaba sendo mais fácil, porque você percebe que sempre vai ter coisas pra estar olhando, sempre vai ter coisas pra estar curando. Eu comecei cedo, mas mesmo assim foi muito difícil, porque quando eu vi que eu tava no superficial da coisa, eu tive que ir mais fundo. E esse mergulho me deixou totalmente sem ar. Me levou a procurar outras terapias, outras medicinas além dos fármacos, né? Porque quando você chega a ponto de precisar ir num psiquiatra, você vai sair de lá com uma receita médica. Ele não vai falar pra você, faça exercícios e faça psicoterapia. Ele vai falar, faça exercício, se alimente bem, durma bem, faça psicoterapia e tome essa monte de remédios aqui. É assim. A não ser que a gente encontre um médico integralista que vai te pedir uns exames, que vai perguntar da sua rotina. Existe. Acho fantástico, mas existe. É muita sorte. E também é caro, né? Então não é acessível. Na sociedade que a gente vive, na nossa realidade, não é acessível a todos. Mas existe. Então, quando a gente vai para esse mergulho, ele traz muitas outras camadas, né, de nós mesmas. E aí o tempo vai passando. E a gente tem que fazer as pazes com ele. E é muito difícil. E essa fase do em torno dos 40 anos, né, que a gente percebe que não é mais jovem, enquanto as pessoas que têm 80 anos olham pra gente e falam, nossa, mas você é muito jovem, né, pra estar pensando isso ou pra não sei o quê. E nós mulheres ainda temos a questão de, tive filhos? Não tive filhos. Posso ter filhos? Vamos descobrir. Aí você acaba descobrindo que é muito risco. Depois dos 40 é uma gravidez de muito risco. Então também não é acessível para grande maioria da população. Porque seria uma gravidez de um controle muito grande, né? De um acompanhamento muito específico para que tudo dê bem certo, para que, enfim, a saúde dos dois seres, né? Dos dois serzinhos seja perfeita, seja boa. Então, essa questão é muito grande também, né? Porque às vezes alguém vem e fala, ah, mas você não quis ter filhos. Poxa, eu nem vi passar. Eu nem vi que horas que eu tinha que tomar essa decisão, sabe? Até porque não é uma decisão sozinha, né? É uma decisão que o ideal seria dois, né? O ideal, falando num ideal que se
Enfim, que se está implantado, o ideal seria construir uma família. E aí, quando você não consegue construir uma família, você pensa, tá, não tive filhos. Ok, não tive filhos, sou uma mulher sem filhos. Mas aí você precisa se reconhecer como isso, porque a maternidade já passou. Antes ainda era uma esperança. E de repente ela não vai ser mais. Tô dizendo aqui, gente, cada um tem uma fase, né? Cada um tem uma fase. E eu, no meu caso, fiz uma série de exames agora pra ver minha saúde, porque eu estou sentindo muitas dores que eu não sentia, coisas que não são normais do meu viver, assim, do meu ser. E fui procurar fazer exames. E recomendo para todas as mulheres que estão ali na faixa dos 40 realmente encontrar uma médica boa e pedir. Eu já tinha pedido para mais 5 e nenhuma quis olhar para isso, nenhuma. E aí eu consegui, agora com 42, eu consegui fazer alguns exames de hormônio e tudo mais. E realmente tinha coisas para ver, né, para cuidar. Tinham respostas que eu procurava, que aí são as respostas assim, por que tá doendo tanto, sabe? Mas eu tô saudável, tá tudo bem, assim, né? Coisas que a gente trata e seguimos a vida. Então, assim, é muito interessante porque a gente tem muita coisa. O tema desse vídeo é sobre a solidão, porque a gente vive tudo isso numa solidão muito grande. Porque, por exemplo, quando eu converso com a minha mãe, ela, por ser de outra geração, foi muito diferente com ela. Muito diferente. E eu, nesse mundo que eu cresci, que eu vivo, as coisas são diferentes. Então, é óbvio que o meu corpo vai se desenvolver de outra forma, a minha mente vai se desenvolver de outra forma, e até as autocobranças, enfim, é muita coisa diferente. E a gente procura medicina e raramente a gente acha pessoas que se interessam realmente em tratar você, né, como uma coisa integrativa. E aí a gente tenta se encaixar em algo. A gente não quer, né, ser só. A gente quer conversar sobre tudo isso, a gente quer compartilhar sobre tudo isso. A gente quer ouvir de outras pessoas como que foi para elas ou como que está sendo para elas. Eu tenho algumas amigas que estão nessa faixa, assim, dos 35, 40, 40 e pouco. E é muito bom conversar com elas sobre tudo isso. A gente, né, troca bastante. Inclusive, assim, qual suplemento você está tomando? Quais dores você está sentindo? São coisas bem interessantes. E qual exercício tem funcionado para você? Qual a meditação? Que a mente, né, precisa de alívios também. E coisas que a gente não encontra em remédios, né? Ajudam muito, claro, mas a gente também precisa desse centramento, que é muito importante. E aí, qual tribo que você quer se encaixar? Em qual tribo? Em qual meio você quer se encaixar? Porque ficar tentando se encaixar onde você não cabe é o pior dos esforços que você pode fazer. É o mais sem resultado. Sim. Não tente se encaixar onde você não cabe, onde você tem que se diminuir para caber, onde você tem que se reduzir, sabe? Reduzir quem você é. Enquanto você é uma mulher inteligente, você é uma mulher estudada, que tá todos os dias procurando evoluir, melhorar, enfrentar o mundo, sabe? Ir para lugares que você nunca foi, não conhece. Estar com pessoas novas, conhecer pessoas. Você é uma mulher corajosa, desbravadora. Então não tem por que você querer se encaixar num lugarzinho ali que ninguém é assim. Ninguém entende que você é assim. E ainda meio que fica aquela coisa assim de você é estranha. Eu não sei quem se sente assim. Eu me sinto assim em vários lugares, em vários lugares que eu nem quero estar. E aprendi isso muito cedo. Saí de casa muito cedo, sabe, do interior, porque realmente não me encaixava. Então, eu tenho bastante experiência já com tudo isso e gosto muito de compartilhar. Esse canal é pra isso, gente. Esse canal é 100% pra isso. Pra gente poder falar sobre essas mudanças e essas coragens, que é óbvio, tem o medo junto, a gente carrega, né, uma série de inseguranças, então tem o medo junto, então a gente precisa de coragem
E a gente tem que ir levando, vivendo, aprendendo, seguindo e se autoconhecendo. Por isso que eu digo, quando a gente se autoconhece, quando a gente realmente identifica quem a gente é, o que a gente quer, onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar, é o melhor caminho, porque ele vem com certezas. Ele vem com. Não é aquela opinião que me deram. Vem com, eu entendi, agora é isso, gosto disso em mim, vou investir nisso. E muitas vezes é uma coisa assim que parece muito simples, mas que vem com uma profundidade muito grande, assim, né? Com um tema muito grande. E aí, gente, é interessante que a gente tenha um acompanhamento, né? Às vezes a gente precisa de um acompanhamento legal com isso. Por isso eu criei uma mentoria, que eu quero guiar mesmo, sabe? Essa fase que é complicadinha, assim, que é. Não é assim, estamos pondo complicações, ela é complicada mesmo. Igual eu falei, tem gente que não quer olhar pra si, então não é realmente o papo com essa pessoa. Mas o papo é com quem quer evoluir, com quem quer crescer, com quem quer uma vida com mais sentido, sabe? Não tem nenhum sentido mágico que a gente vai trazer, não. Mas a gente vai encontrar um sentido interno, que é uma coisa que só olhando pra dentro mesmo e verbalizando muitas vezes ajuda bastante. Então, com uma escuta ativa, a gente consegue achar. E ao mesmo tempo não é uma terapia, uma psicologia, porque a gente não quer encontrar o que a terapia faz por nós, sabe? A gente quer encontrar um guia. A terapia não guia a gente pra nada, a terapia não nem pode dar respostas, né? A gente mesma que acha. Eu faço terapia desde que eu contei aqui que eu comecei lá minhas crises, comecei a ser derrubada, né? Cair meus tombos emocionais e psicológicos e tudo. Então eu sou muito a favor, muito a favor. Inclusive, a minha mentoria é para quem faz terapia já. E por que isso? Porque assim a pessoa já tem um caminho, entende? Se alguém chega aqui e fala, não sei o que dizer, não sei o que eu quero, não sei o que falar sobre mim, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, mas também a gente consegue chegar num ponto interessante, nem que seja para descobrir que a pessoa tem que fazer terapia. Nós mulheres precisamos nos unir. Por isso eu faço essa mentoria, que é muito interessante, que é direta no ponto que você quer chegar, do ponto que você está ao ponto que você quer chegar, ponto A ao ponto B. A gente cria um caminho e enfrenta ele. E a gente vai juntas. Isso que é mais legal. Isso que é mais legal. Isso que eu sempre quis ter na vida e realmente é o que eu sempre quis fazer, porque eu quero ajudar mulheres a se tornarem a melhor versão que elas já viram. Eu quero que elas olhem e pensem: caramba, eu sou a mulher mais massa que eu conheço. Vamos juntas? Eu vou deixar os links aqui embaixo. Me mandem um alô, me chamem, vamos conversar, vamos desbravar esse percurso do ponto A ao ponto B que você tem e vai chegar num lugar que eu tenho certeza que você vai se orgulhar muito. Tá bom? Um beijo, mulheres! Até a próxima, se cuidem e qualquer coisa, deixa o comentário aqui, segue, se inscreve, né, no canal, compartilha com outras mulheres que você sabe que tá passando por isso. Vamos juntas!